Ele tem toda a razão, né? E um dado Como da tem partida. razão, que eu já briguei com muita gente aqui, que o time do Palmeiras é mais fraco que o do ano passado. E você tá de prova. Não vem contra mim, não, com essa carinha boazinha sua, não, que você sempre fala, não, o time A teoria do Roger é a fortaleceu. seguinte, que é igual a do Cuca. Exatamente. Que o Ele perdeu elenco é mais forte do que do ano passado, mas o time, os 11 é mais em campo, fraco. é mais fraco. Ele perdeu os 2 melhores jogadores do time. E mais o do Vitor Moisés Hugo. e o Gabriel Jesus. Até agora o Borja não tá no nível do Gabriel Jesus. Nem e compara. ele não encontrou ninguém para fazer o que o Moisés faz. Nem ele, isso é nem Eduardo indiscutível. Batista. E ele perdeu o Vitor Hugo, que fez uma grande temporada. Mas no ainda passado. assim, com o elenco que tem, era para estar fazendo mais, Roger. Não, era. Deixa eu dar uma olhada aqui pra não O perder o Vitor assunto Hugo, aqui. ele até tem subido. Eu gosto do Juninho. O Juninho vai suprir a ausência do Vitor Hugo. Mas para Moisés e Gabriel Jesus ainda não encontraram substituto. Dado rápido do Lille, vamos para Porto bolas Alegre. levantadas. Você está falando agora sobre cruzamento com o Cabal. Bolas levantadas na partida, 17-17. Os dois times fizeram o mesmo tipo de jogo. E é normal, é natural. Para que ele encontre essas faltas laterais, ele tem que de algum jeito construir. E o Como é Palmeiras que o Cuca falou, se tenta você for construir. bonzinho, tchururu, tchururu. Olha quem é bonzinho. Olha a nossa dupla boazinha Tchururu, aí. Gente tchururu. boa. Ah, o William Machado é tchururu, tchururu. Luiz, eu queria que Cara, você... explica aí, o que é tchururu, tchururu? É o Cuca, tem que perguntar pro Cuca. Não foi a gente que falou isso não, tá? Pergunta pro William se ele já foi centroavante alguma vez, por favor. Já, boa noite a todos meus amigos. Jogando aí. profissionalmente? Em certos jogos tem aquelas jogadas que eles falam emergenciais. Então na emergência você vai para a área, o zagueiro geralmente mais alto, ou um bom cabeceador se for um lateral direito ou esquerdo, um volante. É um momento que a equipe necessita e que vai utilizar mais sim bolas aéreas. Faz parte do jogo, da estratégia do jogo. Agora o Roger já jogou com a camisa 3, mas já jogou na zaga, Roger? Não, nunca. Até porque que se eu fosse pra zaga, uma vez, cara, eu tenho uma história pra contar, porque uma vez, num jogo, o treinador tentando fazer uma marcação defensiva de escanteio, aí sobrava sempre o jogador. Aí eu virei e falei assim, não, deixa comigo que eu marco ele. Aí o treinador virou e falou, mas tu vai marcar? Falei, pode deixar comigo. Rapaz, botaram essa bola na área no escanteio pra quem sobrou, pro cara que eu tava marcando. E eu nem aí, voando, cadê a bola? Nunca mais eu pedi pra marcar ninguém dentro da área, Luiz. Foi gol? Lógico. E quem era esse treinador que confiou em você? Deixa o treinador. Deixa o treinador. O gol foi do Dodô. Tolinho. Só isso. Eu ouvi uma expressão muito boa hoje pro gol do Palmeiras. Pedro Ernesto, meu sogro usa, seu Constantino usa essa expressão, gol de xiripa. Vocês sabem o que é gol de xiripa, não? Vai, tchururu, tchururu. Gol de xiripa é essa bola resvalada, que bate em alguém e entra. Isso no sul do Brasil a gente usa. Bom, vamos parar de brincadeira. Luiz, William, conte-nos como foi essa batalha, porque o jogo foi bom, foi disputado. Particularmente, não gostei da atuação do Palmeiras e gostei muito da atuação do Inter, mas quem saiu classificado foi o Palmeiras. Pois é, o Palmeiras... Não sei se o Palmeiras trouxe a derrota para o São Paulo, para o jogo de hoje. O Palmeiras não começou ligado. O Palmeiras estava meio apático, meio assustado no início. O Inter não tinha outra alternativa, né, William? O Inter partiu para cima e marcou logo no início. Primeiro, teve uma chance claríssima com o Nico Lopes, que o Fernando Praz fez ótima defesa. Depois o gol do D'Alessandro. A leitura do Cuca foi perfeita. O Palmeiras começou muito mal e aparentemente, né, a gente não tem acesso ao vestiário, mas ele teria cobrado e alertado os atletas para entrarem ligados e não entraram. E aí o Inter engoliu o Palmeiras nos primeiros 15 minutos, como o Cuca falou. E teve 3 oportunidades, 2 com o Nico Lopes e depois o gol do D'Alessandro. O D'Alessandro teve mais calma, mais frieza, mais técnica do que o Nico Lopes e aí conseguiu abrir o placar. O jogo chegou até a ficar um certo tempo morno no primeiro tempo, né, Luiz? O Palmeiras recupera o controle do jogo, começa a criar oportunidades, mas aí depois se dá por satisfeito, né? Teve uma bola polêmica, saiu o gol, até achei que não tivesse impedido, e aí depois a gente vai ver que estava de fato impedido. Tem uma bola na mão que na minha interpretação seria pênalti. Então, assim, teve alguns lances que o Palmeiras criou, mas pouca qualidade do Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um convidado muito especial conosco aqui no Troca de Passes, e ele está com o André Hernan. Cuca está com a gente. É isso, Luiz. Aqui, Cuca, inclusive, já escutando, estava ouvindo o William Capita nos melhores Ele momentos. estava concordando com o William? Cuca, concordou ou discordou, Cuca? Estava concordando, né, o Cuca? O William tem visão de campo, né? Ele transporta para você que está em casa uma visão perfeita do campo, né? Um cara que tinha
tinha uma visão privilegiada, jogava quase sempre de frente para as jogadas, e já era um jogador tático. O que ele falou é pura verdade. Nós entramos, como você mesmo acho que falou, já parece sentindo a derrota de sábado, né? E o futebol não te permite você ter tempo para curar a ferida. É pau, tem que ir, meu amigo. Se nós fica fora hoje aqui, é crise. Time grande perdeu 2, 3 seguidas, não classificou, é eliminado da segunda competição, é problema. E daí para você recuperar a autoestima, a moral, o trabalho é triplicado. Então hoje nós não jogamos bem o primeiro tempo e pior que isso, não competimos o primeiro tempo. No segundo tempo, ainda que não tenha jogado tão bem, eu acho que jogamos melhor que o Inter o segundo tempo, criamos algumas oportunidades e neutralizamos principalmente o lado esquerdo nosso, que a gente estava tomando muito contra-ataque por ali. Um deles, o Nico Lopes, perdeu o gol, o outro saiu o gol. E no segundo tempo também tivemos mais um contragolpe. O que o Inter fazia? Voltava, passava a linha com uma pegada muito boa, roubava e saía no contra-ataque. Roubava e saía no contra-ataque. Depois que a gente entendeu isso no segundo tempo, nós tivemos um controle melhor e tivemos que fazer muitas alterações dentro da equipe para poder criar jogadas e numa delas fazer o gol, né? Mas não é toda vez que a gente vai ter felicidade nas coisas. Um dia as coisas não vão dar certo. Então por isso que a gente tem que melhorar a nossa qualidade de jogo. Antes até de jogar pro Roger, que eu sei que o Roger quer perguntar aqui pro Cuca, o que você está achando? Você ganhou mais um zagueiro? O Felipe Melo pode ser essa opção? Mas ele treina para isso, né? Ele treinou na zaga hoje quando eu tinha que fazer uma mexida e eu não queria perder uma mexida. Então eu ganhei uma mexida para a entrada do Thiago. Ele já entrou com uma volúpia grande, já acrescentou muito no meio campo, na pegada dele. Não é a característica dele é saída, o passe, mas ele tem evoluído e deu uma liberdade maior para o Tietchan e para o Jean. Então essa entrada dele eu acho que foi boa e o Felipe atrás também entrou bem. Cuca, Roger aqui do estúdio falando contigo. Uma pergunta relacionada ao posicionamento do Felipe. Você já usou o Felipe contra o São Paulo como um terceiro zagueiro? São Paulo entrou com 3 zagueiros, eu vi que você tentou igualar, espelhar a marcação. Hoje, o Felipe é um jogador muito clássico, tem muita técnica. Para sair jogando ele é muito bom, mas ele é mais pesado no centro do campo. E eu senti que você fez a troca para botar um jogador com uma mobilidade maior e com uma velocidade, porque você tinha que adiantar o Tietchan e o Jean. Foi mais ou menos por aí. E a segunda a questão é o seguinte: há 2, 3 jogos atrás você fez um gol de bola parada com jogada ensaiada. Você prometendo que vai pagar o churrasco e depois não paga ou não? O Roger é engraçado. Roger, eu vou te corrigir só numa coisa, companheiro. Eu não espelhei o São Paulo. Eu treinei quinta e sexta-feira com um esquema de 3 zagueiros e com uma linha de 4 na frente dos 3. Aqueles prédios lá perto do Palmeiras, lá, eu não sei não, viu? Porque quem espelhou meu esquema foi o São Paulo. O Rogério botou espião? Não estou falando. Faz parte do jogo. Se botou ou não, faz parte do jogo. Ele disse que teve uma intuição, mas que intuição foi? Parabéns, mereceram, ganharam, não tem problema. Agora, vou pôr umas árvores lá, não vai bater problema. Agora, hoje aqui, Roger, a gente fez mais um gol. Até o cara daqui de Porto Alegre estava brabo. Pô, voltou o Cucabol. Deve ser torcedor do Inter, o guri que estava brabo, né? Porque os caras estão uns 10 atrás. Não tem como entrar. Não ia fazer gol hoje, tabelando, driblando. O Inter está bem posicionado. Se você não encaixa uma bola parada, e o Roger sabe quanto que a gente trabalha. Não empata o jogo, que acabou 2-2, né? 1-0 e 2-1. Então, às vezes, você tem que usar o artifício da bola parada. E uso com o maior prazer, que ela venha sempre. Cuca, Thiago Maranhão. Vou pagar o churrasco para eles, mas depois. Depois a gente vê. Vai você primeiro, Thiago. Você mostrou hoje no jogo, todas não, como você tem alternativas dentro do elenco, mudando suas peças de posição. Mostra que você é treinado, já mostrou jogadas ensaiadas que funcionaram mais de uma vez com o seu elenco. E no final da sua entrevista coletiva, pareceu que você não gostou de uma pergunta, um repórter perguntou sobre Cucabol, um apelido que deram, reduzindo a sua estratégia
as jogadas de bola O parada. repórter está aqui, Vem aqui, vamos vem aqui. apresentar ele. Como é teu nome, amigo? Gabriel. Gabriel. Tá aqui, Tudo mas bem? Não, Conta era pra só uma gente, pergunta por que que eu que te acho incomoda? válido o jeito de jogar, eu acho correto. Só fiz a pergunta mesmo porque muita gente estava falando. Eu acho certo, o Mourinho joga assim, eu Olha acho que minha não é um mão na problema. orelha dele aqui, O repórter eu vou ter sempre que faz essa fazer ele com pergunta o porque Cuca, eu tava muita ouvindo, gente acho que eu vou ter fala, que né, fazer churrasco com Cuca? ele. O que tu acha? Você torce Eu pra quem? pago. Você é colorado? Eu sou paraense. Tá bom. Tu vai acreditar nessa? Acredito. Moro em Belém. Acredito. Tá bom? Obrigado aqui, o Gabriel Correia aqui da Rádio Bandeirantes aqui. Obrigado, valeu pela participação abraço, Gabriel. aqui. Então, Saiu bem completando, ele. sim, por que te incomoda? É uma forma de reduzir todo o trabalho que você faz? Colocar apelido no seu Olha, estilo? porque começou... É que começou com Moisés, né? Ele tinha uma jogada... Diminuíram as laterais do campo. Era 75, passou a ser 68. O escanteio com o pé não sai, às vezes, onde se quer. Um lateral na linha do escanteio com a mão sai dirigida. Olha esse menino Reinaldo da Chapecoense bater. Sei lá, não é melhor que um escanteio. O Luiz Otávio fez o gol contra o time da Argentina que classificou lá nos... São alternativas de jogo, né? E aí ficou aquele negócio do Cucabol. Por quê? Porque a gente estava, de repente, incomodando, o pessoal não gostou, mas eu me divirto com isso, né? Eu não tenho problema. Eu, na verdade, eu queria era poder, além de pôr no lateral na área, ter um outro jogador que levantasse o meu para ele ficar 3 metros de altura para fazer o gol, mas a regra não permite. Olha só, você não me respondeu se a entrada do Thiago era para dar um pouquinho mais de mobilidade ali no lugar do Felipe, recuando o Felipe, para ter um pouquinho mais de velocidade na marcação. Sim, perfeito. Porque o Felipe ele não tem esse encaixe de marcação em velocidade, ele é setorizado. Jogou anos lá fora setorizado. Então ele tem essa dificuldade. Automaticamente algum jogador sobra no setor que vem para lá e para cá. Por isso nós não encaixamos em momento algum a marcação. Ora o D'Alessandro, ora o chileno, ora o Gutierrez, ora o Denilson que vinha por dentro, Edmilson. Então sobrava sempre um jogador com qualidade quando sobra te envolve. Era o que aconteceu no segundo tempo, você neutraliza. Né? E a gente tem que entender que são características diferentes dos jogadores. Cuca, Luiz Carlos, tudo bem? Parabéns pela classificação. Obrigado, Luiz. Cuca, em relação ao que você falou, na sua entrevista coletiva, você disse que o elenco foi reforçado, mas você considera o time inferior ao time campeão brasileiro. Qual é a solução para esse problema? Contratar mais? Você concorda ou não? Concordo. Vocês aí. Concordamos. O Roger concorda? Concorda, William? Concordo, Mas até é pelos jogadores. nítido, né? Só que a cobrança aumentou, Luiz. William, Roger, aumentou muito a cobrança. Como pode aumentar a cobrança e a gente mesmo se pôr pressão se nós não melhoramos? O preço do Borja não significa isso? Exatamente. E do Guerra, né? O preço dele significa isso. Mas vamos lá. Quanto é que foi o preço dos dois? Vamos dizer que tenha sido 100 milhões que foi gasto. Arrecadou 150 em 2 jogadores, gente. Em Gabriel Jesus e em Vitor Hugo. Ah, mas só 30%, 40% é do Palmeiras. Mas não faz mal. Os 30%, 40% é só o que o Palmeiras pôs também para trazer. Então não adianta ficar jogando um peso grande assim, que os caras não dão conta. E tem que trazer. Nós precisamos, está cada vez mais claro que a gente tem a necessidade ainda de melhorar a equipe. Ô, Cuca, Você precisa de um centroavante como o Gabriel Jesus. Você indicou algum nome? Eu indiquei o Gabriel Jesus. Ele estava lá ontem no coisa. Igual ele não tem não, hein? Acertou não? Não tem. Mas nós vamos buscar alguma coisa assim que a gente possa... às vezes uma peça num time, ela desabrocha o time. Ela faz as coisas clarearem mais. Então a gente tem que ter calma, que numa engrenagem a gente tem que saber movimentar certinho ela, a gente vai com calma para não errar. Valeu, bom trabalho aí para vocês, um abração. Valeu, Cuca. Cuca. Obrigado. Cuca agora vai jantar um bom churrasco, né, Cuca? Agora vai pagar o churrasco ou não? Não, hoje não, hoje mas vai jantar um churrasco, Hoje né? a gente não está feliz para pagar churrasco. A gente tem que comemorar quando jogar bem, ganhar. Né? Daí a gente comemora, quem sabe domingo. Tá certo. Obrigado, Cuca. Um abraço, amigos. Tá aí, obrigado, André Hernan. Tá ali o Cuca batendo um papo com o Felipe Zito, nosso colega do Globoesporte.com. Boa entrevista do Cuca. terceira De bom derrota modo, do é. Palmeiras, né? Chapecoense, Sim, mesmo time reserva, com São Paulo e agora. Mas é para preocupar o torcedor palmeirense? É para preocupar pelo jogo. Foi um resultado de derrota com classificação, mas o jogo do Palmeiras a gente está vendo que tem problemas. O Cuca acusa esses problemas. Não, e uma das grandes
situações é essa questão do Felipe Melo, né? A gente já começa a perceber que ele vai tentar de alguma forma encaixar o Felipe Melo como zagueiro. E o William pode falar melhor do que isso, porque quando ele cita a entrada do Thiago Santos para ter um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de velocidade na caça aos meias que se movimentam muito, ele começa a ter um problema, né? Porque o Felipe é um jogador que é clássico, que tem muita qualidade na saída, com a bola nos pés, mas deixa um pouco a desejar nessa caça, né, William? Como é que ele vai encontrar essa solução? Porque tirar o Felipe hoje não é tão fácil, né, dessa equipe do Palmeiras. Exato, Roger. É característica, né, como ele falou, e questão do histórico do Felipe há muitos anos jogando no futebol europeu, que lá eles apregou isso, né? Você joga mais posicionado, setorizado mesmo. E o Thiago, ele tem mais essa volúpia, né? Ele caça mais, quando a gente fala caça, né? Aquela coisa de ir atrás, não deixar o meia virar, por exemplo, e você pressiona e acaba fazendo o quê? O time, a defesa vem junto, porque você não pode espaçar. Então, se o seu volante começa a buscar os meias, adiantar, a zaga vem junto, consequentemente você pressiona mais o adversário no campo do adversário. Mas, de repente, se você consegue uma peça, como ele falou, para engrenagem diferente, pode não ser um atacante. O Moisés, esse está fazendo muita falta também. Quando ele falou isso, tem uma peça que às vezes muda o time. Eu ia perguntar para ele, Moisés volta quando? Exatamente, porque ano passado jogava, algumas vezes jogou Thiago com Tietê e Moisés. E aí liberdade para esses dois, porque também o Thiago tem essa característica que talvez e o Felipe, sem precisar também ir muito para cima, bom passador, o Palmeiras também decole. E muitas vezes jogou Tietê, Moisés como dois volantes por trás e um meia à frente, né, organizador. Era um time muito mais leve, muito mais criativo e que tinha uma chegada muito mais forte, não? Ah, sim, com certeza. Esse time, quando tinha essa alternativa, né, e fez também alguns jogos, conseguia um volume muito grande, a movimentação do Palmeiras era muito difícil conseguir ser marcado. Por conta disso, pegava a posse de bola, trocava de posições, rodava, conseguia atacar e defender muito bem. Agora, o trabalho do Cuca só está começando. Talvez a expectativa, e aí errônea, foi que Cuca chegando, o time voltaria a jogar como terminou o ano jogando. E não é assim, peças saíram, como ele falou, outras peças estão lá mais machucadas, no caso do Moisés, e aí o Cuca com esse novo elenco vai buscando encaixar as melhores peças, os melhores locais para fazer as melhores funções. Só que isso demanda tempo e tem de fato essa pressão em cima do Palmeiras, porque contratou, gastou, só que não é matemático, né? Você não gasta 50 e já faz 50 gols. É um processo. E parece um pouco esquizofrênico por parte do Palmeiras, depois de liberar Barrios, Alexandro, de ter o William agora como centroavante, o Borja também está falando num outro, Rafael Marques, e está falando num outro centroavante. Meio... um outro centroavante. Pode ser questão de característica também, do espaço do campo. Se você pensar em Borja e William, você tem praticamente todas as características preenchidas. Que centroavante está querendo o Palmeiras? Mas de repente... Gabriel Jesus. Luiz respondeu. Luiz, William, obrigado aí pela participação.